Ou tetralogia de Fallot, por exemplo. Prematuros? Não. Síndrome de Down? Síndrome de Down, isso aí. Isso aí. Tá, então, síndrome de Down, por exemplo, assim, em que exame pré-natal que eu posso detectar essas coisas? Essas alterações? No morfológico do primeiro trimestre? No morfológico, sim, mas existe um exame específico para ver o coração. Qual é ele? Do coraçãozinho? O ecocardio? Ecocardio fetal, tá? Então, o que que acontece? O ecocardio fetal, e a gente tem que orientar que todas as mães façam, tá? Então, se eu tenho ali uma malformação muito importante, por exemplo, uma malformação grave, uma tetralogia de Fallot e tal, eu já posso ficar com a minha pulga atrás da orelha. Além da translucência nucal alterada, a cardiopatia grave pode estar associada com síndrome de Down, ou outras síndromes também, tá? Então, a gente já tem que mais ou menos saber preparar esses pais para quando o neném for nascer, né? Que pode estar associado a uma síndrome. Tá? Bom, aqui eu não vou falar muito sobre todas essas alterações, mas é importante que vocês saibam, até porque senão fica um blá 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 aqui, vocês têm os slides aqui que vocês podem estudar um pouquinho melhor ou ler, tá? Senão não consigo terminar, tá bom? Manifestações clínicas aqui, ó. Ele pode nascer bem, né? Mas aos pouquinhos ele vai apresentando essa cianose. Quem é que oxigena inicialmente o nenê? O que vai acontecer quando ele, antes de nascer, quem é que está oxigenando ele? Ele recebe oxigênio através do quê? A placenta faz a troca. Então, algumas dessas malformações aqui, a gente vai, naquele período de adaptação, onde vai fechando o canal arterial, onde vai fechando o forame oval, tudo isso ali, que daí essas malformações vão dando os seus sintomas, tá? Que essa aqui, ó, à medida que vai acontecer o fechamento do canal arterial, nós vamos ter sintomas dessa transposição de grandes artérias, tá? Então, aqui, ó, o que eu falei para vocês, diagnóstico pré-natal vai modificar o prognóstico, porque com isso a gente já medica esse paciente para evitar esse fechamento do canal arterial até que se possa fazer uma cirurgia desse paciente, tá? E permite que se faça uma correção cirúrgica o quanto antes. E daí, com essa correção cirúrgica, a gente diminui morbimortalidade. A investigação aqui, né? Eletro pode fazer, mas é importante a gente fazer, se vocês tiverem que marcar ali, que tipo de exames, a maioria deles tem que fazer ecocardio, tá? É importante saber que tu vai ter que dar prostaglandina para esse paciente, para manter esse paciente com o canal arterial aberto, tá? Tratamento cirúrgico, essas coisas, a cirurgia de Jatene, esse tipo de coisa, não vou perguntar para vocês, tá? Vocês não são cardiologistas e não é esse o objetivo aqui, tá? A gente tem que saber que existe, para depois vocês vão conversar lá com o professor de cardio, nunca ouvi falar sobre essa cirurgia de Jatene, quem é que a gente faz, tá? Pelo menos vocês têm que ter ouvido falar, tá bom? Tetralogia de Fallot, o que é tetra? O que quer dizer tetra? Quatro. Tetralogia de Fallot, então, quer dizer que existem 4 tipos de alterações cardíacas.
Esses pacientes com tetralogia de Fallot também, hoje mesmo atendi uma guriazinha no consultório, que é uma paciente minha, síndrome de Down, que teve tetralogia de Fallot. Então, são sempre cirúrgicos. Então, o que eles vão ter? Comunicação interventricular, uma estenose pulmonar, então não chega sangue, eles podem fazer cianose, uma dextroposição da aorta e uma hipertrofia do ventrículo direito, tá? Então, esse defeito anatômico aqui vai fazer com que no raio-x parece que tu tenha um tamanco holandês, porque tu tem esse desvio antero-superior desse septo infundibular, tá? Então, no raio-x vai aparecer aquele tamanco holandês. Então, para eles, o principal é a comunicação interventricular, o que causa repercussão, né, hemodinâmica. Eles podem fazer sinal de insuficiência cardíaca também. E a estenose pulmonar. Então, o que acontece? O coração pode ficar aumentado de tamanho, né? E, na verdade, como tem uma estenose pulmonar, o sangue não oxigena de maneira adequada, tá? Bom, o defeito, a foto do defeito é essa aqui que vocês estão vendo, uma estenose muito pequena, o buraquinho que passa muito pequeno, o sopro que eles têm, mesmo corrigindo, e geralmente tu não consegue corrigir todo o defeito em uma cirurgia única. Geralmente eles precisam de mais de uma cirurgia. Aqui é a comunicação interventricular, tá? Aqui é a dextroposição da aorta, tu vê que a aorta ela sai mais ou menos aqui do ventrículo direito também. Ó, ela fica quase em cima do septo, tá? Então, isso ali é a tetralogia de Fallot. Então, como tem tem turbilhonamento de sangue, vai ter sopro, tá? Como tem aquela mistura, o sangue não consegue chegar de quantidade adequada lá no pulmão para ser oxigenado, ele vai ter crise de cianose também, tá? E vai depender, por exemplo, a crise de cianose, do quanto for estenótico essa estenose pulmonar. Se chega mais sangue, menos cianose, mais sangue no pulmão, menos cianose, tá? Muito bem. Aqui eu não vou falar. O sopro, então, depende da intensidade, né? O sopro de ejeção que eles têm, então, é sopro sistólico. Os exames, eu já tinha falado sobre o raio-x, né? Então, parece o tamanco holandês. A circulação pulmonar, geralmente, ela vai estar diminuída, mas dependendo do caso, se tiver uma estenose pulmonar leve, pode ter uma circulação aumentada. O eletro, tu vai ter esse desvio do QRS para a direita e tu pode ter uma hipertrofia ventricular direita. Tratamento clínico, a gente vai ter que elevar, então, elevar e flexionar membros inferiores, usar beta-bloqueador, e nesse paciente aqui a gente pode usar oxigênio. E o tratamento deles é cirúrgico, então são pacientes que têm que, necessariamente, deveriam nascer num centro terciário. Esses pacientes com cardiopatia grave, se não se opera eles logo que nascem ou dentro do primeiro ano, eles têm uma mortalidade muito grande. Só 23% dos pacientes vão atingir 10 anos de idade. E 30% deles vão morrer durante o primeiro ano de vida, tá? Então, por isso que é muito importante a gente fazer o diagnóstico precoce para operar o quanto antes. Agora, aqui a gente pode ter uma atresia pulmonar, né, com septo ventricular íntegro. Daí aqui é só umas perguntinhas, como é que será que funcionaria esse tipo de circulação, tá? Vocês pensem depois
se der tempo, a gente discute a respeito, tá? Então, aqui na atresia pulmonar é a explicação do que estava acontecendo ali, tá? Não vai ter uma comunicação entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, então o canal arterial, vai ser a única forma de suprir o fluxo sanguíneo do pulmão. Então, se a gente não mantém esse canal arterial aberto com o uso de prostaglandina, esse paciente vai ter problemas sérios por não estar chegando sangue no pulmão, tá? Então, ele não vai oxigenar. Bom, quase toda a totalidade do sangue, então, vai chegar no átrio direito e vai ser desviada para o átrio esquerdo. A gente vai ter aquela mistura da circulação, né? E por isso esse paciente também vai ser cianótico, mas quem vai manter a circulação, ou quem vai manter a oxigenação, vai ser o canal arterial, tá? E o grau de cianose depende do quanto que esse canal arterial se mantém e o diâmetro desse canal arterial e se ele se mantém aberto, tá? Então, ele depende desse canal arterial. Se eu fechar, o paciente vai morrer, tá? Então, esse paciente vai ser um paciente cianótico, porque não tem, não faz a troca gasosa, né? E daí, com isso, ele vai ficar taquipneico, vai ficar pálido, à medida que vai fechando esse canal arterial, tá? Tu pode ter um sopro, e esse sopro pode ser contínuo. O grande problema das crianças muito pequenas, às vezes o precórdio, por ser tão pequeno, esse sopro, ele vai, dependendo da intensidade dele, a gente não consegue limitar muito bem, determinar muito bem em que foco que se ausculta. Então, por isso que é importante a gente ter aqueles estetoscópios pequenos, principalmente quem faz neonatologia, tem que ter um esteto neonatal, porque senão tu não consegue diferenciar muito bem. Mas a gente, nesse caso aqui, vai ter mais na borda external esquerda e na região infraclavicular, tá? Agora aqui a gente tem uma atresia pulmonar com um septo íntegro, tá? O que a gente vai ver de exames de imagem? O que vai aparecer? No raio-x de tórax, a gente vai ter um coração que a princípio tem tamanho normal, e a gente vai ter um hipofluxo, não chega sangue no pulmão, tá? Então, tu não vai esperar aqueles sinais de insuficiência cardíaca clássico, tá? No eletro, tu tem aumento do átrio direito e uma sobrecarga ventricular esquerda. Tu pode ter essa alteração de segmento do ST, que vai sugerir isquemia. O ecocardio, ela serve para determinar qual o tamanho dos defeitos. Então, o tamanho e a morfologia, por exemplo, morfologia do ventrículo, o tamanho da comunicação interatrial, avaliar bem as válvulas e os troncos arteriais. E ainda se tem ou não a persistência do canal arterial. Qual é o tratamento? Então, todas essas cardiopatias que dependem do canal arterial, a gente tem que usar prostaglandina, tá? E corrigir esses distúrbios que podem acontecer, distúrbio ácido básico, hidroeletrolítico. Muitos deles vão precisar de ventilação mecânica, e o tratamento pode ser através de cateterismo. O cateterismo, ele serve quando a gente tem as estenoses e tu vai dilatar. E depois da dilatação, geralmente eles colocam um stent, tá? Ou tu pode corrigir cirurgicamente, em alguns casos precisa correção cirúrgica. Agora, pacientes que vão ter insuficiência cardíaca, tá? Paciente com comunicação interventricular, vou dizer para vocês o que a gente mais vê a frequência
em relação às outras malformações da CIV, é maior em relação àqueles outros defeitos graves, tá? Então, a maioria deles, 41% dos pacientes com doença, com cardiopatia congênita, vai ser CIV, tá? Que pode ser de todos esses formatos aqui, perimembranosa, justa tricúspide. Então, o local onde é o defeito, ele pode variar de toda esta forma, como mostra aqui nessa figurinha, tá? Então, como é que é a fisiopatologia? O paciente nasce e depois você tem queda da pressão pulmonar e aumento aumento da pressão sistêmica. Então, o que vai acontecer? O fluxo naquela CIV vai aumentar. Por isso que tu não ouve o sopro logo no início. Tu vai ouvir ele depois. Tá? Tu vai ouvir mais ou menos umas 2 semanas depois que começa a aparecer. E daí, com isso, tu vai ter um aumento do fluxo pulmonar. Se eu tenho aumento de fluxo pulmonar, o que eu vou ter? O que acontece quando chega mais líquido no pulmão? Quais são os sintomas quando chega muito líquido no pulmão? Tem alguém aí? Hein, pessoal? Se chega muito líquido no pulmão, o que vai acontecer? Que manifestação clínica que vai ter? Dispneia, prof? Dispneia, o que mais? Derrame. Derrame pleural pode ter, o que mais? Vai ganhar peso bem esse paciente? Não. Não vai ganhar peso bem, né? Aquele paciente que não consegue mamar, ele vai ter sinais de insuficiência cardíaca. Então, tem que saber quais são os sinais de insuficiência cardíaca, tá? Bom, aqui a persistência desse fluxo pulmonar aumentado vai ter essas alterações, né, de reação das arteríolas pulmonares, e com isso vai ter um espessamento e vai ter fibrose da camada média, né? E tu vai ter esse aumento de pressão de artéria pulmonar e do ventrículo direito, tá? E ali, através disso, vai ter hipertensão, tá? Quais os exames complementares? A gente pode fazer um raio-x, aí tu vai ter aqueles sinais de hiperfluxo pulmonar com congestão venosa, tu vai ter cisurite, né? Tu vai ter cardiomegalia, sinais de insuficiência cardíaca, tá? Que a gente vai perceber. Quanto maior for a CIV, maior repercussão hemodinâmica. Eletro, então, é importante a gente vai ver uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, ou dos dois, né? E como é que a gente vai ver esse defeito? Através da ecocardio. Então, se eu perguntar para vocês que exames a gente vai avaliar, sempre tem que dizer raio-x, eletro, a gente vai ver também, mas principalmente ecocardio, tá? Esses pacientes precisam de diurético, geralmente eles usam mais do que um, né? Um tiazídico e um poupador de potássio, geralmente. Eu não sou cardiologista, então não vou saber dizer para vocês em termos de qual a dosagem e tal. Isso é o cardio que geralmente vai calcular e vai dizer quanto, né, os ajustes de doses, tá? Correção cirúrgica naqueles defeitos muito graves, mas alguns pacientes a gente tem um fechamento. Então, aquele que não tem repercussão hemodinâmica, o paciente está bem, não é um defeito muito grave, pode se acompanhar e avaliar ele periodicamente. Agora, a gente tem essas obstruções de via de saída do ventrículo esquerdo. Então, no caso de obstrução, a gente está falando em estenose valvar, tá? O quadro clínico vai depender, né, do grau dessa estenose e quando que apareceu. Então, essa estenose, se for no recém-nascido, tu vai ter uma insuficiência cardíaca grave, e o quadro clínico é bem grave,
Alguns deles vai aparecer só no segundo mês. Como a gente conversou ali, depende do grau da estenose que acontece. Pode ter sopro, ou às vezes pode não ter sopro também, mas pode ter sinais de insuficiência cardíaca. E quando a gente fala em obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo, a gente pode ter uma coartação da aorta também, tá? Coartação da aorta, se a gente for falar em síndrome, o principal é a síndrome de Turner, então sublinhe aqui para vocês saberem. Sabem quais são as características da síndrome de Turner? O que vai aparecer Não lembro. Hã? Não lembro. Pode ter implantação baixa das orelhas, prof? Pode, mas tem uma característica que a gente avalia no pescoço dessas crianças. Eles têm tipo Pescoço isso aí. alado, muito bem, pescoço alado e baixa estatura, tá? Sim. Então, esses pacientes podem ter coartação da aorta. Então, se vocês vão atender um recém-nascido, vocês percebem esse pescoço alado, principalmente esses, vocês têm que ter muito cuidado na palpação de membros superiores e membros inferiores, tá? Então, débito sistêmico vai depender do canal arterial, então, se eu tenho uma coartação da aorta, eu tenho que manter esse canal arterial aberto. Se eu não tenho, eu posso evoluir para uma insuficiência cardíaca e esse paciente pode ir a óbito, tá? E choque cardiogênico. Só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada ali, que meu cachorro está solto, eu quero ver o que ele está aprontando, só um pouquinho. Vocês querem um tempinho aí? 5 minutinhos para tomar uma água? Pode ser, prof. Pode ser, prof. Tá. Tá, nós vamos terminar logo em seguida, tá? A avaliação nutricional, depois eu falo um pouquinho, mas vocês vão ver que é bem mais fácil do que isso aqui, tá? A gente já fez isso também nas aulas práticas da avaliação nutricional. Só me deem 5 minutinhos aqui, só um pouquinho. Pronto, não precisei correr, que ele estava por aqui. Beleza, prof. Tudo certo aí, então? Tudo certo. Tá, então aqui as diferenças de pulsos que a gente tem que saber, né? A coartação da aorta, como é que a gente faz? No raio-x pode aparecer cardiomegalia e congestão pulmonar. E é importante a coartação numa criança maior, se a gente mantém e não faz diagnóstico, a gente vai ter esse sinal de 3 E's com erosões na superfície das costelas, tá? Então, parece um número 3 ali. E o diagnóstico com ecocardio. O tratamento que se faz também, a gente usa a prostaglandina para manter o canal arterial aberto, e o tratamento geralmente é cirúrgico, ou dilata e coloca um stent, ou faz cirurgia, dependendo do caso. Agora, qual que faz cirurgia, qual que dilata, isso é o cardiologista que vai falar para vocês, tá? Essa aqui é a doença dos prematuros, tá? Que é essa persistência do canal arterial. Então, é aquele nenê que antes não tinha sopro, daqui a pouco apareceu o sopro, né? Geralmente a gente vai ter pulsos amplos, periféricos, né? E vai ter sinais de hiperfluxo, tá chegando bastante líquido no pulmão, então ele vai ter manifestação de insuficiência cardíaca, tá?
Geralmente são aqueles nenês que não ganham peso bem, eles não se desenvolvem, pode ter infecções respiratórias de repetição, tá? E a persistência do canal arterial, sempre a indicação disso aqui, desde que o paciente não tenha aquelas outras cardiopatias de saída do defeito de saída do ventrículo esquerdo, esses aqui sempre tem que fechar, tá? Pelo risco de fazer endocardite. E o tratamento para fechamento a gente pode fazer através de medicamentos, que é os anti-inflamatórios, ou a gente faz fechamento cirúrgico, se não responde, né, o anti-inflamatório se faz fechamento cirúrgico. Então, isso é outra coisa que a gente tem que cuidar. Então, naqueles pacientes que dependem do canal arterial, se eu usar um anti-inflamatório, por exemplo, um ibuprofeno, esses pacientes podem fazer um fechamento de canal arterial e eu piorar a vida deles, tá? Defeito de septo ventricular total, né? Então, aqui eu tenho todas as câmaras se comunicam entre si, tá? A clínica vai ser parecida com a CIV, vai ter todos os sinais de insuficiência cardíaca, como dispneia, baixo peso, a criança não evolui, vai ter insuficiência. Por que será que eles têm infecções respiratórias de repetição, vocês sabem? Qual hipótese que vocês têm? Por que eles fazem pneumonias de repetição? Não, não é aspirativo. Se eles têm hiperfluxo pulmonar, está sempre encharcado, né? Está sempre cheio de líquido o pulmão, tá? É uma sopa para bactéria, tá? Nos pacientes com insuficiência cardíaca, né? Quer dizer, paciente que tem essa insuficiência valvar, a insuficiência de válvula atrioventricular importante, a insuficiência cardíaca vai se manifestar de maneira mais precoce, tá? O tratamento disso aqui é cirúrgico. Vocês viram aqui que o síndrome de Down também é mais frequente, né? E também vai ter alteração. Agora, aqueles que se manifestam por sopro, né? Todas aquelas que têm alteração valvar, né? Ou shunt de esquerda para direita. CIA, estenose pulmonar, tá? Então, aqui a CIA, tu vai ter um desvio do sangue do átrio esquerdo para o átrio direito, tá? Porque se a gente for pensar em termos de pressão, o átrio esquerdo tem uma pressão maior do que o átrio direito. Então, se eu tenho um buraquinho ali entre os dois, o sangue do lado esquerdo vai para o lado direito, tá? E a maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum. Alguns vão ter um pouquinho de cansaço, pode ter infecções respiratórias de repetição e palpitação. Vão evoluir com esse desdobramento da segunda bulha, tá? O sopro é sistólico e de ejeção, tá? E no raio-x a gente vai ter uma cardiomegalia, mas o lado que vai estar aumentado vai ser o lado direito. Também se faz eletrocardiograma e ecocardio. Vocês viram, isso aqui é tudo igual para todos, tem que fazer sempre. E aqui é importante vocês lembrarem, qual é o teste de triagem que eu faço para cardiopatia congênita? Esse teste do coraçãozinho. Então, como é que se faz o teste do coraçãozinho? Eu vou colocar o oxímetro no braço direito, na mão direita, né? Em um dos membros inferiores. Daí eu vou ver como é que está a saturação. Quando é que tem que ser feito? Entre 24 e 48 horas. Então, o neném não pode ter alta antes de fazer esse teste do coraçãozinho. E é importante
Aqui o resultado normal é que a saturação de oxigênio seja acima, igual ou superior a 95% em ambas as medidas, tanto membro superior quanto membro inferior. Tá? Lembrar que a gente tem que ter as extremidades aquecidas, senão a gente não vai conseguir ter uma boa onda de fluxo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o oxímetro, tem que fazer tipo um pinheirinho, e esse pinheirinho tem que ser constante, senão quer dizer que não tá ferindo de maneira adequada, tá? Se eu tiver uma saturação de oxigênio menor do que 95%, ou eu tenho uma diferença entre membro superior e membro inferior maior ou igual a 3%, eu tenho que aferir novamente depois de 1 hora. Se isso persiste, eu posso estar frente a uma cardiopatia congênita e esse paciente tem que ser avaliado e tem que fazer uma ecocardio. Isso aqui é só para... Esse quadro aqui é o quadro do Tratado de Pediatria, tá? E é um fluxograma de como é que a gente vai avaliar. E, na verdade, é tudo isso que a gente já falou anteriormente, tá? Eu não posso dar alta para um bebê que teve um teste do coraçãozinho alterado. Esse paciente tem que fazer uma ecocardio, tá? Agora aqui só para falar rapidamente as cardiopatias adquiridas na infância, a gente já falou algumas delas, né? A febre reumática nós já falamos, mas eu posso ter uma miocardite. Miocardite, o que quer dizer? O que significa isso? Uma inflamação do miocárdio. Pode acontecer por quê? Não, a miocardite não. Geralmente a miocardite, ela vem em decorrência a um vírus, tá? É mais comum. Não que não possa ser bacteriano, mas mais comum é vírus, tá? A endocardite eu posso ter, por exemplo, num paciente que tem um acesso venoso, um catéter de longa permanência, por exemplo, eu tenho um portocat, tá? Eu posso fazer uma endocardite. Ou se eu tenho, por exemplo, um catéter, aqueles pacientes internados que têm intracate, esses pacientes podem evoluir com uma endocardite bacteriana. Qual seria na ecocardio, ou primeiro lugar, uma endocardite, eu vou ter o que de sintoma clínico, além da febre? Posso ter sopro nesse paciente? Uhum. E que exame vocês fariam para ver? É uma endocardite. Um ecocardio. O que vai aparecer no ecocardio? Geralmente, o que vai aparecer é uma vegetação, tá? Aparece uma vegetação ali. Geralmente nas válvulas que a gente vê, tá? Bom, a febre reumática a gente viu de onde vem, né? Aqui eu vou falar bem rapidamente sobre cada uma delas, bem rapidamente mesmo, porque vocês têm outra aula, então lembrar que na miocardite, sublinha infecção viral, que é o mais frequente, dos vírus os mais frequentes, os enterovírus, adenovírus aqui tem que lembrar que ele pode causar diarreia, ele pode causar bronquiolite, então, por exemplo, um bebezinho com bronquiolite pode fazer uma miocardite, tá? Parvovírus, o herpes, né? Tudo isso pode acontecer. Geralmente, quando a gente vê um caso, vai aparecer outro caso além, tá? Porque geralmente acontece em surtos de enteroviroses. Fisiopatologia, então, essa inflamação que a gente já viu, né? E a diminuição da função do ventrículo. Eu tenho inflamação, a bomba não funciona de maneira adequada.
As etiologias aqui, ó, vocês viram ali, pode ser bactéria? Pode, tá? Mas essas outras bactérias não estreptococo, tá bom? Pode ser protozoário? Pode. Trypanosoma cruzi é o agente causador de quê? Que doença? Isso aí, doença de Chagas. Então, eu vou ter cardiopatia, tá? Eu posso ter. O que eu posso ter no esôfago da doença de Chagas? Acalásia. E o que eu posso ter no intestino grosso? Eu posso ter um megacólon, tá? Por doença de Chagas. Tá? Então, esse paciente que vem lá de uma zona endêmica, eu faço um raio-x, tem uma cardiomegalia, tem dificuldade de engolir, às vezes é constipado, eu tenho que pensar na doença de Chagas, tá? Pode ser doença autoimune, eu posso ter alteração por drogas, né? Então, paciente por exemplo, um paciente com paralisia cerebral que usa uma série de anticonvulsivantes, né? Ou o paciente está tratando tuberculose, pode evoluir com uma miocardite, tá? Em relação a acidente, aqui eu esqueci o nome, de escorpião, por exemplo, pode evoluir com uma miocardite também, tá? E pode ser também idiopática. O que é idiopático? Que a gente não conhece. Exatamente. Exatamente. O quadro clínico pode ser desde a insuficiência cardíaca até choque cardiogênico e morte. Os sinais de insuficiência cardíaca sublinhem também, tá? Aqui, como é uma insuficiência cardíaca global, tu vai ter hepatomegalia, tá? E raio-x vai ter cardiomegalia. O padrão ouro para diagnosticar isso aqui seria uma biópsia, tá? Mas geralmente se usa marcadores indiretos, então biomarcadores como troponina, lactato, tá? Ou eletro, não é específico, então a gente faz uma junção dessas outras alterações, tá? E geralmente não se faz biópsia, tá? É mais pela clínica que se vê. Tratamento é de suporte clínico. Se for bacteriano, então a gente usa antibiótico, né? Tratamento da insuficiência cardíaca em si. E às vezes a gente tem que fazer anticoagulação para prevenção de trombos, tá? O que é esse eletro aqui? Taquicardia. Isso aqui é a primeira aula, primeira, segunda aula. O que a gente faria aqui? Que idade que tem o paciente? Ele pode ter uns 4. Uhum. Olha, ele está mais ou menos uns 150, 160. Mais do que isso, porque olha aqui dá uns 180, porque se fosse um quadradinho seria 300, a gente conta 300, aqui, peraí. Até aqui dá 300, né? Se fosse o outro quadradinho completo, 150, dá uns 180 aí, mais ou menos. E está sintomático, ele refere que tem palpitações, esse gurizinho. Vamos dizer 8 anos. O que tu faria? Uhum. Chama de médico. Mas tu é o médico. Quais são as manobras que a gente pode fazer? Valsalva, como é que a gente faz manobra de valsalva?
Isso. Muito bem. Será que se eu colocasse gelo na face também ajudaria? Uhum. Então, essa história aqui, tá, dessa criança, essa criança, esse médico vai tentar colocar um saco de gelo na face dessa criança para tentar induzir a manobra vagal, ou o valsalva, que seria. Então, o que que a gente faz? Como é que será que ele estava? Vamos ver aqui. Ah, daí não aparece tudo, né? Dá para ver? Tá. É uma taquicardia ventricular. Uhum. Não seria um ataque supra? Lembra da Pode primeira ser aula? Hã? a C, talvez. Geralmente é taquicardia supraventricular, tá? E geralmente esses pacientes eles estão hemodinamicamente estáveis, tá? Mas pode ter instabilidade hemodinâmica também. Esse ritmo ali vocês chocariam? Poderia chocar esse ritmo? Ele tem pulso ali, né? Então a gente tentaria reverter com manobra vagal. Não revertendo com manobra vagal, o que que a gente faz? Adenosina. Isso aí. Então aqui a taquicardia supraventricular, tá? Então, o que que a gente pode fazer, pode ver ali? Então, se for um nenenzinho muito pequeno, tá? Tu pode ter essa história de letargia, irritabilidade, não consegue se alimentar de maneira adequada, todos aqueles sinais de cansaço, pode ter palidez, desconforto para respirar, né? Se tiver sinal de insuficiência cardíaca. Esses nenês, eles podem tolerar essa taquicardia ventricular, esse ataque supra por 24 horas, tá? Mas, mais do que isso, eles vão, a metade deles vão ter sinais de insuficiência cardíaca em 48 horas. E, tendo sinais de insuficiência cardíaca, eles vão descompensar e daí sim fazer sinais de instabilidade hemodinâmica. E daí pode levar a insuficiência cardíaca e choque, tá? Então, a criança é sintomática, ele tem sintoma, mas ele está estável, tá? Que é o caso daquele ali que eu falei para vocês. Então, considerar o uso de manobras vagais e, se persistir o ritmo, a gente usa adenosina, tá? E se ainda assim, ó, as manobras vagais aqui, se ainda assim não resolveu, tu deu adenosina, tu fez manobra vagal e não respondeu, daí sim a gente choca, tá? Adenosina a gente tem que fazer rapidamente, tá? E se persistir a taquicardia supraventricular, isso aqui é daquela primeira aula, daí a gente faz cardioversão sincronizada. E quanto que a gente usa mesmo? Não, é por peso. Não, 2 por quilo, tá? Tá? Tu estava pensando
Não, tu estava pensando na desfibrilação no DEA, tu estava pensando, tá? Aqui, ó, é só um quadradinho para quem tem memória visual, são os tipos de malformações e aquelas que vão dar cianose central. Então, a gente tem 5 T's e 4 E's para saber. Então, isso aqui serve para questão de prova de concurso e tal. Isso aqui é decoreba, tá? Não vou perguntar isso para vocês, vocês têm que saber, por exemplo, o que está acontecendo ali de fisiologia e tal. Não vou pedir para vocês detalhes, tá? Mas é importante que vocês saibam que existe. O que pode ter acontecido com esse paciente aqui? O que tem de diferente aqui nesse paciente? Isso aí. E se ele tem um stent na aorta, o que ele pode ter tido? Como é que a gente chama o fechamento, que tem a alteração nos pulsos? Coartação de aorta, tá? E esse paciente aqui? Esse aí tá feio. O que tem esse paciente? Pulmão direito? Será que não seria o contrário? Não é que ele não tem. O que está acontecendo aqui? Quem é que está no tórax? Intestino? Pneumoperitônio? Não, o intestino está no tórax. E por que o intestino está no tórax? Se o intestino está no tórax, o que aconteceu com o pulmão esquerdo e com o coração? Foi deslocado para a direita. Onde é que a gente vai achar o ictus? E esse paciente aqui, como é que... que patologia é essa aqui? Hérnia diafragmática, tá? Esse paciente aqui logo, imediatamente tem que ser entubado, tá? Ele tem hipoplasia pulmonar e ele vai precisar de ventilação mecânica. São pacientes extremamente graves, tá? Eu acho que a gente chegou no fim, praticamente. Essa aqui é para terminar, tá? O que eu falei de sinais de insuficiência cardíaca que eu queria chamar a atenção de vocês é esse coração aqui, tá? Um coração grande, parece cabeludo, tá? Isso aqui a gente vê são sinais da insuficiência cardíaca. O coração ele não pode ultrapassar 1/3 do diâmetro do tórax, tá? Se ele ultrapassou 1/3 do diâmetro do tórax, quer dizer que ele provavelmente está aumentado de tamanho. Quando é que eu tenho que encaminhar para o cardio? Quando eu tenho esses sintomas cardiovasculares, se eu tenho alteração no raio-x de tamanho ou de silhueta cardíaca, né? Quando eu tenho essas alterações no raio-x, quando eu vejo sopro, principalmente sopro diastólico, sempre é patológico, tá? Se o sopro sistólico ele for muito alto, acima de 3 cruzes, ou tiver frêmito, né? Se a criança tiver uma cianose persistente e quando tem alterações de pulsos, tá? Tudo certo? Dúvidas? Tudo certo? Eu vou postar depois para vocês aquela da avaliação nutricional e vocês me chamem se tiver dúvidas, pode ser? Certo, prof. Daí vocês leem, é bem mais tranquilo, tá? Não é o detalhe do detalhe, mas vejam no geral, tá bom? Certo. Boa Muito aula. obrigado, prof. Um abraço para vocês. Oi. Antes que termine, daí quinta-feira a gente tem revisão, é isso, na nossa aula? Quinta-feira, revisão. Daí na sexta-feira é às 8 ou 8h30 a prova? 8. Tá. Daí qual sala, tu sabe dizer ou tu não viu ainda?
Bom, tu nos fala quinta, daí qualquer Eu coisa. falo quinta, é na sala do lado da nossa ali. É a Ah, sala- então tá. é ali Tá. naquele andar, tá? Tá bom. Obrigada, prof. Um abração noite. para vocês. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, prof. Tchau.